Boa noite, Marcelo. Como é que tá você, meu irmão? Tá frio aí em Porto Alegre? Boa noite, pessoal. Tô Boa me ouvindo noite. bem? Tá ouvindo legal. Tudo certo. Não, hoje tá quente, né? Por incrível que pareça, hoje aqui em Porto Alegre tá quente. Essa época começa a dar uma esquentada boa aí. Né? Marcelo, veja bem. O Equador ganhou, né? O Equador ganhou, né? Deve ter uma felicidade muito grande lá no Equador. Você que morou lá há muitos anos, você que tem um conhecimento muito grande, você é um cara que tem a liberdade, né? Tu tem assinatura de pessoas de grandes clubes, né? Daí do Equador, né? Você é um representante aqui no Brasil. E como é que tá essa motivação? Você tem falado com o pessoal, como é que tá essa motivação por essa vitória lá no Equador? Para nós que somos brasileiros é fácil de falar pela paixão do futebol, porque todo brasileiro que realmente tem essa ligação dentro das práticas esportivas aqui, todos os meninos, meninas hoje também, porque o futebol feminino está começando a ficar muito forte, 90% quer ser jogador de futebol, né? Lá no Equador eu vou dizer que 100% quer ser. A paixão deles pelo futebol é muito grande e a paixão deles pelo futebol brasileiro é maior ainda. Então, os brasileiros lá, hoje, não têm essa questão de entrada no Equador, porque realmente faz muito pouco tempo que nós estamos trazendo alguns jogadores do Equador para cá. Né? Nós tivemos aí no final da década de 90, início do ano 2000, nós tivemos aí o La Sombra Espinosa, né, o zagueiro daquela histórica seleção equatoriana do primeiro Mundial, que jogou no Cruzeiro e foi muito bem no Cruzeiro. Depois nós tivemos alguns jogadores intermediários. Logo depois veio o Jofre Guerron, né, também para o Cruzeiro. Não teve uma boa passagem no Cruzeiro e aí foi para o Atlético Paranaense, né, numa transação aí que fez muito bem para o Atlético Paranaense. Hoje o Jofre Guerron é um cara que é muito respeitado no Paraná e em todo o Brasil, né, porque já é conhecido. Depois disso veio o Miller Bolanhos para o Grêmio, né, onde se sagrou campeão da Copa do Brasil e inclusive fez o gol na final contra o Atlético Mineiro, naquele empate de 1-1. E por aí, cara, vem muitos jogadores para cá, desconhecidos, alguns mais conhecidos, né? Então a gente trabalha bem nessa questão de trazer os jogadores de lá. Muitas informações a gente traz para os clubes brasileiros, porém, muitas vezes os clubes brasileiros também não acreditam na gente, né? Não tem aquela. Nós não temos ainda aquela credibilidade, porque não teve nenhum grande jogador equatoriano que veio para cá, como Asprilla, da Colômbia, né? Que foi um multicampeão dentro do Palmeiras, o Rincon, também da Colômbia, lembrasse bem, né, Evandro? Eu acho que até tu jogou contra ele, né? Joguei, me deu muita pancada, saudoso Rincon, deu muita pancada. Aristizábal também. Devia te marcar mesmo. Aristizábal Mas também. Aristizábal. Evandro, hoje o que o pessoal tá malhando erroneamente o Neymar, né? Porque o Neymar fica bastante com a bola, porque eu acho que o pessoal não acompanhou o Evandro Chaveirinho, né? Na verdade, eu fugia bem das pancadas. Esse gostava da bola, né? Ô Marcelo, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Mais uma pergunta que a gente gostaria de saber. Além de você, existem outros representantes? Porque, para quem não sabe, o Marcelo ele tem uma carta que representa o Libertad, né? Então, ele é quem negocia os atletas. Somente ele negocia atletas tanto do Brasil para cá, quanto de lá para cá, né? E, além de você, tem outros profissionais que fazem esse tipo de trabalho aí? Hoje nós temos aí a representação do Libertad no Brasil, também temos do Imbabura, onde eu tive o prazer de trabalhar em 2014 e salvar o Imbabura da queda, né, para a segunda categoria. Eu fui treinador no Equador durante 3 anos, né, acabei não falando sobre isso. Também tenho boa ligação com a LDU do Equador, onde nós já tivemos a representação da firma da LDU, que eles chamam lá, né? Firma da LDU é como se fosse um núcleo de escolinhas, como a Escola Tricolor do Grêmio, a Escola Rubra do Inter e por aí vai, né? A gente tinha essa representação aqui no Brasil. Hoje a firma da LDU não existe mais, né? Eles trabalham de uma outra forma, né? Não deu certo, eles estavam no Chile, na Colômbia, mas acabou não dando certo, eles se separaram lá e fizeram eu esqueci o nome agora, mas é um outro núcleo lá de formação da LDU.
né? Ele cortou algum tipo de investimento, mas mesmo assim nós temos muita ligação com a LDU, Emelec, Deportivo Quito, que ainda é um time saudoso, mas muito querido dentro do Equador, e ainda forma muitos jogadores, e muitos outros clubes onde a gente tem esse respeito, porque lá no Equador, o povo lá é muito respeituoso, mas eles exigem esse respeito. E como é que tu respeita um outro país, uma outra cultura? Se adaptando à cultura deles, não fazer com que eles se adaptem à sua cultura. Isso funciona muito no mundo árabe também. Por isso que muitas vezes os intermediários e agentes daqui vão para o mundo árabe pensando, vou fazer negócio. Só que lá eles não fazem negócio sem ter um árabe junto. Porque realmente nós não respeitamos a cultura deles. E no Equador eles dão muita força para isso. Eu tenho um grande amigo lá, que o Evandro também tem o prazer de chamar de amigo, que é o Enoque, né? Vocês devem conhecer ele aí. Fui eu que levei ele para o Equador na primeira oportunidade que eu estive lá em 2012. Hoje o Enoque é um treinador formativo muito respeitado no Equador. E por quê? Porque realmente ele se adaptou tanto à cultura lá que hoje o Enoque é casado e tem 2 filhas equatorianas. Casado com uma equatoriana e tem 2 filhas equatorianas. Ele respeitou bastante a cultura deles. Qual o jogador destaque brasileiro aí hoje no momento? Tem algum no Equador? Aí? Tem alguém não assim temos, se destacando? Não temos. Não tem, né? Não temos. Isso que eu digo. Isso é um paradigma que você tem que quebrar no Equador. O Equador ele tem muitos jogadores argentinos, depois paraguaios e depois uruguaios. Alguns chilenos, obviamente, mas o jogador brasileiro lá, nós tentamos levar alguns, né, mas nunca nos deram uma abertura assim, para levar um jogador com potencial. Você sabe que o jogador em potencial brasileiro não é um jogador barato. E para o Equador isso torna caro. Nesse momento, nós temos, como a gente fala, a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque o dólar está alto, então o jogador que está aqui recebendo um valor médio, mas que é um jogador em potencial, saindo da base de um grande clube, porque a gente sabe, né, que muitas vezes o jogador faz toda a base num grande clube e não é aproveitado por aquele grande clube e não consegue ser colocado dentro do mercado brasileiro. Esse jogador em potencial é um jogador muito atrativo, né, e pontual dentro do futebol equatoriano.